Muito bem, queridos irmãos, nós estamos hoje celebrando com muita alegria a solenidade da Páscoa, o dia em que nosso Senhor ressuscitou dos mortos, venceu a morte e subiu aos céus. E todo este simbolismo que nós vivemos na Semana Santa, mas também hoje nesta missa solene, quem dera que nós vivêssemos a nossa fé na liturgia sempre deste modo, com solenidade, aquilo que Deus de fato merece. Porque muitas vezes nós, católicos, podemos cair no perigo da simplificação. Vamos simplificar. Tem incenso? Bom, vamos simplificar, é opcional. Tem cantos? É opcional, vamos simplificar. Mas se nós vivêssemos a nossa fé sempre com essas liturgias bonitas, não é bonito participar de uma liturgia bem celebrada, né, com cantos, com incenso? Isso nos ajuda a entrar no mistério, porque o que nós celebramos na Eucaristia, na Santa Missa, não é uma simples memória, não é um simples rito, não é algo que encontramos em todo lugar. É o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. E nós, então, todas as vezes que participamos da Santa Missa, nós celebramos mais uma vez, nós trazemos presente, mais uma vez, o sacrifício de Cristo. Mas não só a sua morte, porque Cristo não parou na morte. A morte não foi o fim. Nós celebramos também a ressurreição. Por isso nós, quando celebramos a Eucaristia, quando o sacerdote diz as palavras da consagração, naquele pão está o Cristo vivo, ressuscitado. Não o Cristo morto, não o Cristo crucificado. Está o Cristo vivo, ressuscitado. Ele desce do céu para se fazer presente no altar. E por isso o incenso nos ajuda a entender isso. A nossa oração que sobe. Cristo desce, o céu desce, os anjos descem, os santos descem para participar conosco da Eucaristia, mas nós também somos chamados a subir. Todas as missas, durante a oração do prefácio, o sacerdote diz: levantemos o coração, erguemos o coração, ergamos o nosso coração. Então, quando nós participamos da Eucaristia, nós precisamos viver isso. O nosso coração precisa ser elevado, o nosso coração precisa ser levantado para celebrar este grande mistério. O que nós celebramos na vigília de ontem e continuamos celebrando hoje é aquilo que nós precisamos celebrar todos os dias. Esta liturgia que celebramos nesses dias é como o centro, é como a fonte de onde se irradia todas as outras celebrações. Por isso, ao celebrar esta ressurreição, nós precisamos pedir a Deus a graça, que de fato nós vivamos como cristãos, nós vivamos como pessoas ressuscitadas. Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós. Portanto, nós somos chamados a participar disso. E quando nós vivemos o batismo, e hoje teremos a graça de batizar uma criança, e o batismo significa isso. O batismo não é uma simples jogar água na cabeça, não é um rito simples. Pelo batismo, nós somos incorporados ao corpo de Cristo. Pelo batismo, nós somos incorporados à igreja. Pelo batismo, nós morremos para a vida do pecado e nascemos para a vida de Deus. E é por isso que São Paulo diz: se ressuscitastes com Cristo pelo batismo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Então, aspirar às coisas do alto, esforçar-nos para de fato viver esta celebração, este mistério da nossa fé. E de fato é preciso um esforço, nós precisamos elevar o nosso coração, nós precisamos fazer o esforço de sair das realidades terrenas, das nossas preocupações humanas, para viver com profundidade este mistério. E São Paulo então continua dizendo: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Aspirar significa desejar, significa ansiar, significa trazer para dentro este mistério. Quando nós aspiramos o ar, nós trazemos o ar para dentro de nós. Então, aspirar às coisas celestes significa isso. Significa olhar para o céu, para a realidade celeste e trazê-la. Trazê-la com o nosso desejo para a terra. Para que nós, assim, possamos viver aqui como se não vivêssemos.
nós possamos viver nessa terra com os olhos voltados para o céu. Isso é o que Deus pede para nós. Este é o passo que nós precisamos dar. Para que, e São Paulo continua dizendo, pois vós morrestes. Então nós precisamos entender isso. Nós morremos. Pelo batismo, nós morremos. No batismo, no rito, existe, quando se coloca água sobre a cabeça do batizado, mas no rito antigo, em alguns lugares ainda se pratica isso, o rito era por imersão. Ou seja, existia uma piscina, uma fonte, a pessoa era de fato submersa na água e ela saía. E esta imersão na água significa que a pessoa batizada desce para as águas, morre para o pecado e renasce outra vez para Deus. Então, nós precisamos entender isso. Nós estamos mortos para o mundo, mortos para as realidades terrenas. E claro que isso não significa que precisamos então nos despreocuparmos com as coisas diárias, com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, com aquilo que nós precisamos fazer todos os dias, mas significa que o nosso coração não pode estar preso a essas coisas. Nós não podemos viver neste mundo como se fôssemos viver aqui para sempre, porque nenhum de nós pode contar os seus dias, nenhum de nós sabe quando irá morrer, nenhum de nós tem lá já marcado na sua agenda o dia da morte. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 50 anos. E por isso, nós precisamos usar das coisas deste mundo como se elas não nos pertencessem. Porque a nossa pátria definitiva está no céu. E São Paulo diz que a nossa vida está escondida, a nossa vida está sepultada. A palavra que São Paulo usa no original é sepultada, está debaixo da terra. Então nós, como a semente que é lançada debaixo da terra, é escondida, ela vai germinar. Então nós, cristãos, estamos assim, estamos debaixo da terra, a nossa semente está sendo germinada e ela brotará, ela crescerá. Então nós precisamos estar assim, na terra, escondidos em Deus, para que, quando Cristo aparecer, quando Ele voltar, definitivamente, gloriosamente, na sua segunda vinda, todos nós participemos com Ele da sua ressurreição. Nós somos chamados, queridos irmãos, a participar da ressurreição de Jesus. Nós somos chamados a participar da festa do céu. Mas para isso, nós precisamos morrer com Ele. Para isso, nós precisamos estar sepultados com Ele. Para isso, nós precisamos viver com Ele. Porque nós não poderemos viver com Ele no céu se nós não vivemos com Ele aqui, nessa terra. Então isso deve ser o nosso desejo. E celebrar a ressurreição é celebrar a alegria de uma notícia alegre. Cristo ressuscitou, Ele não morreu, Ele venceu a morte. Isso quer dizer que Ele também vence a nossa morte, Ele também vence a nossa tristeza, Ele também vence os nossos sofrimentos. Então o nosso olhar hoje deve ser um olhar de esperança. E nós precisamos procurar o ressuscitado, procurar esta experiência com o ressuscitado. Nós, a partir de hoje, acompanharemos nesses dias da Páscoa as leituras onde Jesus, em vários momentos, aparece aos discípulos, aparece às mulheres, aparece aqueles que saíram voltando para Emaús, para confirmar nos seus corações a promessa da ressurreição. Então nós precisamos também viver esta experiência. A experiência de Cristo que se aparece a nós, ressuscitado, glorioso, para confirmar no nosso coração a certeza da ressurreição, a certeza da promessa que Ele fez nas nossas vidas. E este foi o grande anúncio dos apóstolos. Este foi o querigma, o anúncio da ressurreição, o anúncio da vida, o anúncio de uma vida nova, o anúncio de algo que o mundo não tem, de uma alegria que o mundo não tem, mas que nós cristãos temos. Nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos uma mensagem que o mundo precisa ouvir e nós precisamos gritar, nós precisamos clamar, nós precisamos anunciar esta vitória de Cristo sobre a morte, esta vitória sobre o mundo, esta vitória sobre o pecado. É uma mensagem que cabe a nós anunciar. Deus nos pede a cada um de nós anunciar isso. Então, queridos irmãos, peçamos essa graça a Deus de que hoje continuemos celebrando com alegria a ressurreição de Cristo
que também é a nossa ressurreição. E este momento é tão importante para nós que a igreja vai nos convidar até o domingo que vem a continuar celebrando. Isso é o que a igreja chama das oitavas de Páscoa. Então hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, também é Páscoa. Também é dia de festa. Então a nossa festa não termina hoje. Nós não podemos terminar a missa, voltar para as nossas casas e pronto, acabou. Nós precisamos continuar celebrando a Páscoa do Senhor, porque continua a ser Páscoa, continuará sendo Páscoa na nossa vida e no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a encontrar esta alegria do ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora passar para o rito do batismo.